Se tem uma coisa que todos nós queremos é dar certo na vida. Não necessariamente isso terá o mesmo significado para todos, cada um dá ali o seu sentido do que é esse dar certo, mas no geral queremos sentir essa sensação de que estamos indo bem na vida, sabe? Especialmente ali na fase dos 20 aos 30 anos, eu vejo muitas pessoas ansiosas em busca dessa definição. Mas o que muita gente não percebe é que nessa tentativa de dar certo, muitas vezes nos apegamos a regras e normas que nos foi passado ao longo da vida como um segredinho para dar certo, do tipo, olha, você não pode mostrar fraqueza, ou você precisa pensar no que as pessoas vão estar pensando sobre você. Mas ao analisarmos esses padrões, percebemos que essas regras mais podem estar atrapalhando e nos distanciando de uma vida significativa do que nos ajudando. Vamos falar sobre isso? Mas antes, lógico, curta esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos para vocês. Para já te situar e te fazer entender melhor sobre o que vamos conversar, vou trazer aqui alguns exemplos de regras que por vezes governam o nosso comportamento. E eu já te adianto que com certeza você vai se identificar com uma delas. Nós temos as regras de perfeccionismo, aquela ideia de que a gente não pode errar nunca, e muitas vezes a gente deixa de realizar coisas importantes pelo medo do erro. Regras de que precisamos agradar a todos e às vezes a gente se sente sobrecarregado, sempre preocupado com a ideia do que vão pensar, do que vão falar a nosso respeito e deixamos de realizar os nossos próprios desejos em prol dos outros. Regras de esforço, aquela ideia de que você precisa se dedicar 100% a uma tarefa e se não for dessa forma você não é merecedor. Regras de vulnerabilidade, aquela ideia de que você não pode nunca mostrar fraqueza e dessa forma acaba que dificulta até de pedir ajuda. E aí, se identificou com alguma dessas regras? Eu sei que eu poderia passar horas dando vários exemplos, mas já deu para entender, né? Essas são regras que, em vez de nos ajudar, nos libertar, mais nos prendem, nos limitam, nos deixam ansiosos e desconectados com a nossa própria vida. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar como nós podemos flexibilizar essas regras. E você pode estar se perguntando, mas Denise, onde foi que eu aprendi essas regras? Eu não consigo lembrar um momento específico onde isso foi me ensinado. É que essas regras, na verdade, acontecem meio em forma de associação. Imagine-se por um instante como uma criança e você está feliz da vida na casa da sua avó brincando com o seu brinquedo favorito. Quando de repente vem um primo seu e tenta tomar esse brinquedo de você. Como é que você começa a se sentir? Provavelmente ali frustrado, com medo, meio com raiva, então você corre para perto dos seus pais para que eles te defendam, mas em vez deles te darem o apoio que você gostaria, a sua mãe vira para você e fala assim, ó, dá o brinquedo para o seu primo, não seja egoísta. E nesse momento, sem você sequer entender o significado da palavra egoísmo, você entende como algo negativo, algo que você não quer ser e você se sente forçado a abrir mão de algo que você ama. E a partir disso é criado um registro na sua cabeça, uma regra é formada de que você sempre deve sacrificar suas vontades pela vontade do outro. Agora imagina se esses pais tivessem conduzido essa situação de uma outra forma, o registro seria outro. Talvez a criança teria internalizado uma regra do tipo, eu posso contar com os meus pais e talvez aprender sobre interações sociais, sobre respeitar o limite dos outros. E esse foi apenas um exemplo. Agora pensa quantas regras nós vamos internalizando ao longo da vida. Cada ensinamento, cada interação, de alguma forma vai nos impactando e nos moldando. E o grande problema começa quando nos apegamos a essas regras de uma forma muito rígida. O que aprendemos em um determinado contexto, ambiente, momento da vida, não deve se tornar uma regra universal. O que talvez funcionou em outra fase da vida não necessariamente vai funcionar para sempre. E a insistência pode estar mais nos atrapalhando do que nos ajudando. Muitas vezes parece ser mais seguro seguir uma regra de uma forma cega do que ser flexível para adaptação. Não é à toa que nós somos grandes fãs de autoajuda ou de dicas de gurus de internet, principalmente quando vem com um título assim, ó, 10 passos para você ser muito feliz. 3 dicas para você se tornar um milionário, para você ter o casamento dos sonhos. Essas promessas de que não vamos errar na vida enchem os nossos olhos, mas acabamos caindo numa armadilha.
Uma vez eu conheci uma pessoa muito talentosa que trabalhava com artes, com criatividade, como autônoma. E ela trabalhava principalmente aos finais de semana, mas ela sempre reclamava que estava estressada, ansiosa, cansada. E eu, curiosa, fui tentar entender. Até que eu percebi um padrão. E olha só o que ela fazia. Ela se forçava a acordar todos os dias às 6 da manhã e abarrotava sua agenda de inúmeros compromissos, como se ela fosse uma CLT, que precisasse bater ponto e mostrar produtividade para o seu chefe. E o que eu percebi é que ela estava fixa a uma regra de como deveria ser uma rotina de trabalho, só que na verdade aquela regra não fazia o mínimo sentido na sua rotina atual. Em uma das nossas conversas eu sugeri para que ela fosse mais flexível consigo mesma. Afinal de contas não fazia o menor sentido ela continuar se cobrando para uma coisa que não estava dando certo. E foi nesse momento que ela entrou em parafuso, que ela falava assim, mas o que eu faço? Como eu faço? E eu falei, não sei, você precisa experimentar o que faz sentido para você. E fato é, gente, que o mundo mudou e continua mudando de uma forma impressionante. O que se aplicava há 5 anos atrás, principalmente antes da pandemia, hoje não faz o menor sentido. As demandas mudaram, os interesses evoluíram, a tecnologia se dá de uma forma totalmente diferente. E qual é o sentido da gente continuar aplicando coisas que lá atrás deram certo nos dias atuais? E em meio a tudo isso, o que a gente precisa fazer é parar e se perguntar como é que anda a minha vida, como é que estão os meus resultados, como eu estou me sentindo em relação à minha vida, à minha carreira, aos meus relacionamentos. Será que eu estou me sentindo conectado com o que é importante ou está apegado ao que funcionou lá atrás, mas está me prejudicando do que me ajudando hoje? Denise, eu já entendi que eu estou sendo muito rígida comigo mesma e eu quero fazer diferente, me ajuda. Ajudo, tô aqui para isso. E eu trouxe alguns pontos para você analisar e tentar aplicar na sua vida. Mas isso aqui não é para ser mais regras, tá bom? É para você tratar isso aqui com leveza e tentar se observar. Vamos lá? Primeiro ponto, se observe. Só de você estar assistindo esse vídeo já é o primeiro passo para você tomar consciência. Às vezes a gente vive uma vida no automático e nunca para pensar sobre a gente. Então tire momentos para você refletir sobre sua vida, para onde a sua rotina tá te levando, se você tem se sentido conectado com sua própria vida. E esse é o momento de você abrir espaço para ser mais flexível, para trazer atualizações para sua vida e dilapidar algumas regras. Segundo ponto, saiba identificar os seus valores, o que é que guia a sua vida, quais são aquelas tarefas que aquecem o coração, sabe? Quando nós temos a clareza e estamos agindo de acordo, alinhadas com os nossos valores, a gente não fica tão suscetível a regras e a indicações que ouvimos por aí. Nós construímos uma vida alinhada com aquilo que a gente sabe que é importante pra gente. Mas atenção, não confunda valores com expectativas sociais, tá bom? Terceiro ponto, experimente. E se tem uma coisa que o pessoal morre de medo de experimentar, gente, eu não sei porquê, a vida nada mais é do que um lugar pra gente experimentar o que dá certo pra gente. Não necessariamente o que deu certo pra outra pessoa vai ser o melhor pra gente. Então se dê uma permissão para falhar, para se adaptar, para se ajustar, e a flexibilidade vai ser um ótimo aliado aí nessa busca do que dá certo para você. Gostaram, gente? Não dá para viver uma vida significativa quando estamos tão apegados a regras rígidas que controlam a nossa vida. E uma vida que deu certo é uma vida guiada por valores. Pode ser desafiador, sim, com certeza, mas é libertador e vai te fazer estar conectado com aquilo que é importante para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar como é possível viver com mais leveza. Se você gostou desse vídeo, curta para eu saber, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários qual tipo de regra que mais tem te atrapalhado do que te ajudado. Eu vou amar saber. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!